Estimados irmãos, saudações. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. O Master Coach enquadra-se na nossa rúbrica de coaching espiritual, que tem como pretensão partilhar as boas novas do Evangelho por intermédio da meditação contínua nas Escrituras Sagradas. Ato este possível pelo guia do Paráclito, que é o mestre do ensino, o qual Cristo prometera aos seus discípulos que não fossem ficar órfãos, mas que após a sua ida haveriam de receber o principal, e este é o qual haveria de nos guiar por toda uma verdade. É assim que nós pretendemos, por intermédio do coaching espiritual, partilhar a boa nova, ministrar a palavra, desenvolver discípulos, dotá-los de capacidade e competências para que eles possam desenvolver a sua autonomia espiritual e, por conseguinte, também contribuir para a salvação das almas por via da partilha dessa mesma palavra. A palavra é apta para ensinar, exortar, edificar, aperfeiçoar. Enfim, nós sabemos que a palavra também ela tem uma vida e tem também um espírito. Nós pretendemos, assim, contribuir para a desmaterialização, bem como para a revelação daquilo que são os mistérios, ou desvendar os mistérios que estão contidos por detrás das Escrituras Sagradas, para que os homens possam encontrar a luz, esta luz que possa nos tirar do abismo para levar-nos ao destino este no qual nós possamos nos reencontrar com o Senhor, possamos assim compreender os planos do Senhor, possamos assim compreender, por último, os caminhos de Deus. Então, nós vamos agora iniciar uma nova fase, uma nova cruzada, por assim dizer, espiritual, em que vamos voltar a fazer um rasgo todo o texto da Escritura Sagrada, pela graça, pela vontade e pela intenção e pela misericórdia do próprio Espírito Santo. Este que, para além desta visão, para além desta vontade, precisaremos ainda assim de muito mais do que isso, ainda que nós reunamos muito mais, a nossa simples intenção ou vontade não é necessária, não é suficiente para conseguirmos materializar uma ambição tão grande. Mas é assim que contamos com a graça, com a vontade e com a misericórdia do Senhor, para que possa nos dar este ânimo, esta vontade e, acima de tudo, possa nos dar uma grande instrução para que possamos, com muito ânimo, fazermos toda a cruzada, todo o texto da Escritura Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse. Temos como tema da aula de administração para hoje o homem justo que salva a vida. Quando falamos do homem justo que salva a vida, estamos aqui, isso remete-nos à criação, remete-nos ao livro de Gênesis. O próprio Deus, em algum momento, Cristo, ele também apresenta-se como sendo alfa e ômega, o princípio e o fim. Então, todo o texto da Escritura Sagrada revela o caráter e os atributos de Deus, desde o livro de Gênesis, que é a sua abertura, até o livro do Apocalipse, que é o seu termo. Mas ainda assim, de todas as evidências, fatos, fenômenos que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, elas todas juntas, por si, não conseguem expressar quem é Deus, o que é Deus. É preciso mais do que isso, mais do que encontrar evidências, fatos nas Escrituras Sagradas. Nós ainda sempre precisamos conhecer o caráter de Deus. E o caráter de Deus é olhar para a sua trindade, o seu caráter triunitário. Então esse caráter triunitário de Deus está refletido desde a sua criação, pois na criação ele diz, façamos o homem a nossa imagem. O que dá a entender que desde a criação, Deus já preexistia desde a criação. Isto é, antes de chamar a primeira coisa em existência, que foi a luz, Deus já preexistia antes da criação. E Deus já preexistia como uma trindade antes da criação. Então é assim que o seu ato de criação foi a manifestação do seu amor para com a humanidade. De que forma? Porque quando ele faz a criação, dia após dia, sendo que no dia 1 ele chamou a luz, porque o Espírito de Deus, quando veio e desceu sobre a terra, só reinava trevas e abismo. Então o Espírito de Deus foi passeando pelas trevas e pelo abismo, e vendo que estava tudo muito escuro, então quando pelo poder da sua palavra faz a primeira criação, chama a existência a primeira criação, no caso foi a luz. E no sexto dia da sua criação, então chama a existência ao homem, isto é, alguém, um espírito
que fosse dotado da sua imagem e semelhança. E tendo feito tudo isso, Deus viu que tudo isso era agradável, era bom em seus olhos, pois tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é agradável, pois a bondade é também um dos atributos de Deus. Então, ele tendo visto que tudo tinha criado era bom, ele tirou o 7º dia para descansar. E desde então passou-se a santificar ou a espiritualizar o 7º dia como sendo o dia do descanso. É assim que, após isso ter feito, no 6º dia, ou ter criado a primeira humanidade, foi a primeira geração de homens, no caso foi Adão, depois Eva. Portanto, cria Deus Adão, depois vendo que não era bom que o homem ficasse só, cria a Eva enquanto sua companheira e depois os introduz no jardim de Éden e dá instrução ao homem para que ele cuidasse, lavrasse e velasse pelo jardim de Éden. Então, estando o homem ali no jardim do Éden, apareceu um animal, uma das espécies, também criação de Deus, porque Deus também antes de criar o homem tinha criado também outras espécies. É assim que aquela que era considerada a espécie mais astuta, mais ardilosa, que era a serpente, surgiu naquela ocasião e depois indagou a Eva. E quando indaga a Eva, é quando a Eva, respondendo ou conversando, repostando para com aquela serpente, a Eva acabou por desenvolver uma consciência de dúvida e assim deixou de crer através da fé somente na instrução que Deus tinha dado. Porque Deus disse-lhes de uma forma muito clara a Adão: de tudo que tem aqui no jardim do Éden, de todas as ervas com semente, todas as árvores de fruto com semente, podem comer, usufruir e tocar todas elas, mas não toquem nem na árvore, tampouco cheguem-se perto, tampouco comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi uma instrução clara que Deus deixou. Mas a serpente, pela sua astúcia, aproxima-se a Eva e pergunta: haverá algo que Deus disse que vocês não possam comer? Então a Eva responde: nós aqui somos autorizados a tocar em tudo, a comer tudo, somente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é quando a serpente, pela sua astúcia, introduz a dúvida para Eva, dizendo que isso não é verdade. Isto é, a serpente fez ou colocou o homem contra Deus. Isto é, envenenando a Eva, despertando a ela a dúvida, dizendo que aquilo que Deus disse não fosse verdade, conquanto se a Eva comesse da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, os seus olhos poderiam se abrir e ela poderia ter a mesma consciência aqui de Deus. Então foi assim que entrou a queda. Quando entra a queda, o mais importante que nós temos que reter para depois entrarmos aqui para o tema de hoje é que, após entrar a queda, que foi a desobediência do homem, pois a Eva, aceitando a sugestão da serpente, olha para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, olha para o fruto e acha que aquele fruto é saboroso de ver. Portanto, aqui entrou a concupiscência dos olhos, porque ela olhou para o fruto e achou que aquele fruto era bom. E, em segundo plano, ela acreditou, deu crédito nas palavras que a própria serpente lhe introduziu. É assim que a Eva provou daquele fruto e depois ela deu também ao seu companheiro Adão para que também provasse daquele fruto. Consequentemente, quando Deus fez aquela ronda de visita ao seu povo, pois nessa altura não existia separação entre homem e mulher, entre Deus e a humanidade. Isto é, o homem poderia ter acesso direto e privilegiado a Deus a qualquer momento. Então, quando Deus se aproxima, apercebe-se que Adão e Eva ali não se encontravam, porque ele, quando os chama, eles foram se esconder por detrás de uma árvore. Estando lá, então Deus pergunta: por que se esconde, Adão? Então, quando Adão disse que não, é que eu percebi que estou nu. Deus logo se apercebeu que eles tinham desaparecido e disse: como é que tu sabes que estás nu? Terás comido da fruta da árvore do conhecimento entre o bem e o mal? Então, consequentemente, porém, disso é quando Deus dá as primeiras condenações, isto é, corta este acesso privilegiado do homem para si e, consequentemente, decreta as condenações para os 3 principais agentes que desobedeceram a Deus. No caso, a serpente, para que ela fosse maldita entre todas as espécies, que rastejasse e que comesse do pó, e que também
iria pôr a inimizade eterna entre a serpente e a mulher, entre a filha da serpente e a filha da mulher, tal força que a filha da mulher, o filho da mulher haveria de pisar a cabeça da serpente e a filha da serpente haveria de tentar atacar o pé do filho da mulher que iria pisar a cabeça da filha da serpente. Para a Eva, a condenação foi dores de parto e domínio do marido sobre ela. E finalmente, para o Adão, Deus amaldiçoou a terra. Amaldiçoou a terra, tornando o trabalho severo, tornando o trabalho pesado, dizendo que o homem haverá desde daquela altura viver do suor do seu trabalho, e para que ele comece o pão haveria de ter que sacrificar-se bastante. Então é que nós temos que reter esta primeira passagem. Foi a maldição que o homem atraiu por intermédio da sua desobediência, e esta grande maldição foi voltada para o homem, foi que Deus amaldiçoou a terra, consequentemente amaldiçoou o trabalho do homem, porque o primeiro trabalho que Deus deu ao homem, neste caso Adão, foi para que ele cultivasse, cuidasse do jardim do Éden. Então é aqui que nós entramos para esta sessão de hoje. Hoje nós vamos falar do homem justo que salva a vida. Isto é, queremos falar do Noé. Mas para nós chegarmos a Noé, tínhamos que perceber desde a criação, o contexto da criação, bem como a primeira aliança que Deus fez com Adão e Eva, para podermos compreender como é que se desencadeou esta evolução da aliança de Deus com a humanidade, que depois Deus eternizou com Noé, como nós vimos na nossa meditação no livro do Apocalipse, naquele arrebatamento dos órgãos de sentido do profeta, do apóstolo João. Ele viu, quando entrou no plano celestial, viu que ali no trono, à sua volta, tinha um arco que representava a aliança que Deus celebrou com Noé. Então, para nós compreendermos fundamentalmente este homem, que é aquele com quem Deus eternizou, porque está eterna, por quê? Porque consta, foi rubricada no Gênesis, mas está até no Apocalipse. Conforme eu estou a dizer, que ali no trono tinha um arco que representava a aliança que Deus fez com Abraão. Então, para nós compreendermos a aliança que Deus fez com Noé, é também fundamental compreendermos quais foram os requisitos e os elementos da aliança que Deus fez com Adão e Eva. Então, sobre este tema, nós vamos analisar em 3 partes. A primeira parte vai ser o drama entre irmãos, que representa os desentendimentos entre Caim e Abel, que acabou por culminar no suicídio do primeiro para o segundo. O segundo tema, a segunda parte, vai ser os primeiros passos para a salvação, quando novamente Adão conhece a sua esposa e tem a segunda geração de filhos. E a terceira parte vai ser a genealogia deste filho chamado Sete, que em hebraico o termo Sete em hebraico significa celebração, ou significa renovação ou continuidade. Pois foi aqui que se começou a invocar a Deus a partir dos nomes que eram atribuídos aos humanos. Então, o mais importante que nós temos que reter aqui há muitos simbolismos no livro de Gênesis, é nós retermos os nomes, retermos os significados dos nomes, retermos os números, retermos os símbolos e retermos também os sinais, porque aqui estou a falar de sinais. Então, retermos a combinação dos sinais individuais, de que forma que esses sinais conjugados trazem ou transmitem para nós uma mensagem que até os dias de hoje é extremamente importante e muito atual. Por que eu falo sobre a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal? É que na criação Deus colocou precisamente a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim do Éden, para que o homem, os primeiros homens, no caso de Adão e Eva, não tivessem dúvida de qual era essa árvore a qual eles não deveriam tocar, em obediência àquilo que foi a lei que Deus os transmitiu. Mas nós sabemos que pela sua desobediência, o homem, ao ter desobedecido, que no caso a instrução era para não tocar e não comer o fruto daquela árvore. Então Deus teve que enviar o seu próprio filho, para que o seu próprio filho fosse ser para nós um alimento. Hoje, aquele alimento que era proibido na árvore passou a ser Cristo hoje, o alimento permitido, para que nós possamos ter esta aliança, de forma a podermos ter a vida eterna. Porque o homem naquela altura, que foi criado na primeira criação, ele tinha acesso direto e limitado ao seu livre prazer para Deus,
enquanto o homem tinha uma vida ilimitada, o homem tinha uma intemporalidade. Mas por intermédio da queda, então veio a maldição, que é a maldição que o homem atraiu por intermédio da sua desobediência, e com esta maldição veio também a morte, o pecado e a morte. Então vem Cristo para ser aquele que vai ser o alimento que é necessário, suficiente e indispensável para nós termos novamente um acesso a Deus e a vida eterna, ou aquela imortalidade que a serpente enganou a Eva por intermédio da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com isso, então, vamos avançar. Quando Adão e Eva são gerados, Deus, vendo que não era bom que o homem ficasse só, ele concebe a Eva. Concebendo a Eva, passado algum tempo, eles conheceram-se, isto é, Adão conhece a sua esposa Eva, e como tal, então eles geram o primeiro filho que atribuíram como nome Caim. Eles, quando atribuíram o nome Caim, eles significaram por esse nome. Havia tradição na época, porque os israelitas acreditam que filho é um dom de Deus, é uma herança de Deus, pois o filho é o resultado do caráter que somente pertence a Deus. Somente Deus é quem é o Criador. Então, Ele tem nos feito a sua imagem e semelhança, a vida, o dom da vida, ou um filho, enquanto uma bênção de Deus, é esta revelação, manifestação da bondade de Deus. Então é assim que o primeiro homem que é gerado pelos primeiros homens, que se chamou Caim, então os hebreus, por reconhecerem isso, eles atribuíram o nome Caim, que na altura significava aquele que foi concedido pela interferência, por intermédio de Deus, reconhecendo que somente aquilo era possível enquanto um dom de Deus. Então, depois de terem o seu filho Caim, tiveram um segundo que se chamou Abel. A Escritura Sagrada não se refere a um nome ou designação específica do significado do nome Abel, somente do nome Caim. O primeiro Caim teve como dom, teve como técnica, teve como talento a de ser lavrador. E o segundo, que é o Abel, que seguia Caim, teve como dom, que lhe recaiu a si a graça, era que ele fosse um pastor. Então, passado algum tempo, tal assim está escrito nas Escrituras, Caim entende que tinha chegado a altura de ofertar a Deus, pois também o povo hebreu, os israelitas, reconheciam que tudo aquilo que era criação de Deus, incluindo a sua própria vida, tanto quanto aquilo que era fruto do seu trabalho, também eles deveriam devolver ao Senhor. Então é assim que, passado algum tempo, com o fruto do trabalho do Caim, ele pegou uma parte daquilo que ele havia colhido como primícia da sua colheita e ofertou a Deus. Em igual gesto, também o seu irmão Abel pegou dos primogênitos do seu rebanho e ofereceu também a Deus, incluindo a gordura. Quando Deus olhou para estas duas ofertas, ele agradou-se com a oferta de Abel. Por que Deus agradou-se com a oferta de Abel? Foi por causa do padrão da oferta de Abel, porque ofertar a Deus significa uma forma de nós subirmos ao altar. Quem sobe ao altar está a reconhecer a soberania de Deus. Por quê? Porque antes, quando Deus criou Adão e Eva, o homem não precisava de nada, porque o homem tinha acesso direto a Deus. Com a queda, para o homem passar a ter acesso a Deus, o homem tem que se sacrificar. E esse sacrifício passou a ser visto por intermédio, por exemplo, da oferta da sua produção em função daquilo que era o seu talento. Então, a forma ou padrão da oferta de Caim mostra aquilo que reina no coração do próprio Caim. Porque o padrão da nossa oferta, isto é, não a quantidade, mas a qualidade da nossa oferta reflete o que reside no nosso próprio interior. Pois somente Deus reconhece o nosso coração. Então, através da nossa oferta, Deus consegue ver o que é uma oferta sincera, o que é uma oferta verdadeira e qual é a oferta que honra o próprio nome de Deus. Então, é assim que Deus agradou-se da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Caim, quando apercebe-se disso, ficou triste, ficou irado e ficou cabisbaixo.
Deus, quando se apercebe de que Caim estava triste por causa disso, Deus não desistiu de Caim. Antes, pelo contrário, voltou-se para Caim e disse: Caim, por que estás triste? Se tu te arrependeres e levantares a tua cabeça, tu podes mudar. Faça um esforço. Caim não entendeu nem recebeu essa exortação de Deus. Porque Deus dizia que Caim assim deveria proceder, porque Caim, no seu ato ofertório, mostrou a sua inclinação para o pecado, que é aquela inclinação para o pecado que ele herdou dos seus pais Adão e Eva. Por quê? Porque os nossos pais, os nossos progenitores, eles quando nos transmitem, enquanto uma herança hereditária pela procriação, eles nos transmitem, por um lado, o caráter de Deus, porque o caráter de Deus, que é a sua imagem e semelhança, é algo que é imutável, é algo que é uma herança genética e que nós adquirimos por defeito pelos nossos antepassados. Mas nós também, para além de recebermos essa bênção, também nós recebemos, infelizmente, também herdamos as maldições. No caso, este Caim recebeu a inclinação para o pecado dos seus progenitores. Então, Deus diz a Caim: tenha cuidado, levanta a tua cabeça para o ar, não fique cabisbaixo, não fique triste por estar a admoestar, por estar a apreciar a oferta do teu irmão, mas arrependa-te. Arrependa-te, porque se tu não te arrependeres, a tua inclinação para o pecado vai ficar à espera da tua porta. E se tu não te arrependeres, essa tua inclinação para o pecado vai te amaldiçoar e isto vai tornar-se pior para si. Caim não recebeu, não acolheu essas palavras, antes pelo contrário, convida o seu irmão Abel para irem para o campo. Quando chegam no campo, Caim tira a vida do seu irmão Abel. Em vingança, por não ter se arrependido, ainda assim vingou-se do irmão, tirando-lhe a própria vida. O que isso acontece, tirar a própria vida? E nós dizemos há bocado que o que é a vida é o que é um dom de Deus. Somente Deus é quem pode dar a vida e tirar a vida. Nenhum outro humano pode dar ou tirar a vida. Deus, ao ter se apercebido disso, vai para Caim e diz: Caim, onde é que está o teu irmão Abel? Vejam a resposta de Caim com arrogância. Ele diz: por acaso eu sou guarda de Abel para saber onde ele está? Então Deus diz assim: Caim, a terra chora o sangue do teu irmão, porque tu lhe tiraste o sangue, e a terra bebeu o sangue do teu irmão. Então a terra vai te amaldiçoar. Consequentemente, a tua terra, o teu trabalho vai ser eternamente amaldiçoado. Consequentemente, para além disso, tu vais ser um eterno fugitivo, porque vais ver tudo enquanto for um abismo. Caim, quando ouve isso, aí está o problema do humano. A resposta diz assim: mas como é que será essa vida? Será que eu mereço tanto castigo assim? O que será de mim se eu nem sequer posso produzir, tampouco posso estar em algum lado, pois todo lado onde eu for vou sentir como se estivesse a ser perseguido e não vou ter paz alguma. Se assim for, eu a querer fugir nos meus caminhos, corro o risco de alguém também me tirar a vida. Então quando Deus diz não, se alguém te tirar a vida, vai ter uma maldição 7 vezes acima da tua. Então porque Deus não queria perpetuar este ciclo de maldição, então Deus entendeu que haveria de pôr um selo em Caim, para que Caim pelo menos não fosse tirado a vida por mais outras pessoas. Quando isso acontece, então é quando Deus inicia os primeiros passos para a salvação. Consequentemente, Adão e Eva, isto é, Adão volta a encontrar só a conhecer a sua esposa. Eva, de onde nasce um terceiro filho, o qual eles chamaram de Sete. Sete, conforme estávamos a dizer, é um termo hebraico que significa ele concedeu, isto é, Deus concedeu-lhes um filho. Então eles deram de nome Sete porque eles estavam a fazer uma alegoria, estavam a iniciar aquilo que nós chamamos de glorificar o nome de Deus por intermédio de seus filhos, pois o filho sendo uma bênção, eles atribuíram o nome Sete porque eles estavam a dizer que Deus nos concedeu esse filho no lugar de Abel, que foi morto pelo Caim. Então deram o nome Sete. Quando Deus atribui este nome, quando Adão e Eva geram este terceiro filho chamado Sete, que eles atribuíram
por nome Sete, significando Deus nos concedeu, iniciou assim uma forma de reconhecimento também da criação de Deus através dos homens, pois nós sabemos que o nome Caim depois acabou por atrair a maldição. Então, a escritura de alguns teólogos consideram que foi a partir da terceira geração que se passou a adorar e louvar a Deus por intermédio dos nomes que eram dados às novas criaturas, reconhecendo que os filhos são uma bênção ou uma herança de Deus e a vida é somente um dom do próprio Deus. Então, com Sete, que foi a segunda geração, pois Adão e Eva foi a primeira geração, inicia-se uma nova genealogia, que é a genealogia do Sete. Então, Adão e Eva, Sete, portanto, Adão e Eva, Abel e Caim, Sete, segunda geração. Depois veio a terceira, veio a quarta, veio a quinta, veio a sexta. Quando veio a sétima geração da humanidade, nasce um homem chamado Enoque. E Enoque é também um nome que tem um significado hebraico muito forte, que representa também uma aliança de Deus, ou aquele que iria passar a servir a Deus, ou aquele que haveria de apresentar um caráter justo. Este Enoque foi um homem que com a idade de 65 anos teve o seu primeiro filho. Depois ele viveu mais 300 anos, tendo morrido com a idade perfeita de 365 anos, que representa o quanto tempo dura um ano. Após ter terminado essa sétima geração, considera-se que Enoque, este que Deus viu nele um caráter justo. Na sétima geração, Deus vê em Enoque alguém com um caráter justo. Por essa razão é que Deus assemelhou a ele a profeta Elias. É assim que Enoque acabou por ser arrebatado. E Deus levou Enoque até junto de si. Ele viveu 365 anos, que é considerado uma idade perfeita. Depois de Enoque veio a oitava geração, veio a nona geração, até que finalmente veio a 10ª geração. Pois já está mais uma coisa, número 3, número 7. Número 3, que foi o caso do Sete, Sete que significa ele concedeu. Número 7, que foi a linhagem de Enoque. Enoque foi a quem Deus encontrou um caráter justo e depois lhe arrebatou para que ele pudesse estar santo e salvo junto a ele, porque ele tinha um caráter diferenciado de todas as outras pessoas. É assim que ele é equiparado ao profeta Elias. E depois, no número 10, na 10ª geração, que é quando vem Noé. Quando vem Noé, Deus olha para toda a humanidade e Deus se arrepende de ter criado o homem. Por quê? Aqueles que eram considerados homens santos, eles começaram a multiplicar-se e depois começaram a nascer outras filhas, isto é, do sexo oposto, e aqueles homens santos começaram a envolver-se com estas. É assim que a iniquidade começou a multiplicar-se, apesar de ser um ato natural em sequência da orientação que Deus havia dado. Só que esta multiplicação, a par da iniquidade, começou a fazer com que Deus se arrependesse de ter criado o homem. Se no 6º dia da criação Deus se orgulhou de ter criado o homem, nesta fase Deus já se sentiu profundamente arrependido de ter criado o homem. Então Deus, tendo se arrependido de ter criado o homem, Deus queria destruir aquela humanidade, aquela sementeira, aquela semente, aquela espécie que ele havia criado. Quando estava para fazê-lo, é quando ele vê em Noé, que é a 10ª linhagem, um homem com um padrão completamente diferente do grosso daquele padrão humano que abonava naquela altura. Então, Deus encontra em Noé um homem com um caráter justo, idôneo e de obediência e fidelidade a Deus. É assim que Deus faz com Noé uma nova aliança para que por intermédio de Noé, isto é, a partir de Noé, Deus passasse a construir uma nova humanidade. E esta nova humanidade, a partir de Noé, por intermédio desta aliança, estava a apontar para Cristo, que era aquele que haveria de vir para ser quem? O que finalmente haveria de mediar-nos. Homem, Deus, aquele que haveria de nos reconciliar, homem, Deus, e aquele que haveria de nos permitir que nós pudéssemos ter acesso não à árvore do conhecimento do bem e do mal, mas à árvore da vida. Porque apesar do homem ter provado da árvore do conhecimento do bem e do mal, depois
Depois Deus impediu que o homem tivesse acesso à árvore da vida. De que forma? Expulsou o homem do jardim do Éden e colocou lá arcanjos para que passassem a conservar o Éden e o acesso à árvore da vida. Consequentemente, é Cristo que há de vir, que já veio, que já voltou, com o intermédio da aliança que Deus celebrou com Noé, apontava para Cristo, que seria ser o sumo sacerdote, que haverá de vir como o Cordeiro perfeito, para que nós passássemos a ter acesso à vida eterna, por intermédio do anúncio do reino, por intermédio do batismo pelo Espírito Santo e, por fim, por intermédio da fé em Cristo e que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Chegado a este ponto, abre-se um momento para a colocação de questões, comentários, dúvidas, sugestões para podermos depois passar para a fase de interação. Muito obrigado. A paz, irmãos. A paz. Obrigado. Aqui tenho umas duas questões. A primeira é: após a criação do homem, teve esses problemas todos. Acabou cometendo um erro. Neste erro que cometeu, o Deus fez uma sentença. Do homem, do Adão, a Eva e a serpente. Então, quando lemos as Sagradas Escrituras, diz: o homem foi feito do pó e voltará ao pó. E a serpente foi dita para comer o pó, ou vai comer o pó. Será que este está a comer a carne do homem? Será comer a carne do homem, né? Sim, sim. A segunda: quantos filhos teve o Adão e Eva? E esses filhos casaram? E se casaram com quem? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Para seguir a ordem, vou primeiro fazer as questões para este tema, depois irei fazer para o internauta. Minha questão para este tema, as minhas questões começam assim. O que é a árvore de conhecimento do bem e do mal e por que esta árvore tinha o poder de infectar a humanidade? De seguida, quem enviou a serpente a Eva e qual era o intuito? Quem enviou a serpente a Eva e qual era o intuito ao enviar esta serpente? De seguida, sobre o Abel e o Caim. Hoje, o que é que podemos dar a Deus para que Ele se agrade como se agradou com a oferta do Abel? Dar a Deus Hoje, para que Ele se agrade. sim, É isso, né? sim. Como se agradou com a oferta do Abel. De seguida, quem é o Caim dos dias de hoje? Ou quem hoje persegue os que dão a Deus ou os que agradam a Deus? Quem hoje? Quem é o Caim hoje? Ok. Ou Espera um minuto. o Caim dos dias de hoje? Quem é o Caim dos dias de hoje? Ou quem hoje persegue os que dão os que dão a Deus o que lhe agrada? O que lhe agrada, né? Sim, o que agrada a Deus nesse caso, o que lhe agrada.
De seguida, qual é o chamado de Noé na história do resgate do homem? Seguida, qual foi a aliança de Deus para com a descendência de Noé, ou para com os que Noé salvou, ou de seguida, para Adão e Eva, Sete representava uma divindade de Deus ou um dom divino de Deus. Porém, para Deus, o que Sete significava? E por fim, quem é o homem justo que salva vidas? Passamos para as questões do internauta, o Carlos. Portanto, nas visitas que o internauta foi fazendo nas nossas plataformas, ele deparou com a seguinte frase, penso que é na ministração número 55, onde dizia o seguinte: a espiritualidade não conflitua com a ciência deste mundo. Portanto, ele gostaria de saber o que esta frase significa no trabalho da ministração da palavra. Então, a espiritualidade não conflitua com a ciência deste mundo. O que significa? Esta frase no trabalho da ministração da palavra de Deus. Ok. De seguida, por que a organização Antônio Sende acredita no não haver conflito entre a ciência e a espiritualidade? Como é que é? De seguida, o que a organização, nós como organização, acreditamos que a ciência não conflitua com a espiritualidade. Ok. De seguida, se a ciência não conflitua com a espiritualidade, o que conflitua com a espiritualidade? Para fechar, ele questiona, na ótica em que a frase foi empregada ou dita, qual é o objeto da ciência e qual é da espiritualidade? Para que eles não conflituem. Qual é o objeto, né? Da ciência e qual é o objeto da espiritualidade?
nesse contexto em que a frase foi dita, para que eles não conflituem. E depois ele, para fechar, questiona se em algum momento ele traz uma abordagem que a ciência traz a nós, que é o homem teve a evolução do homem, a evolução do homem surgiu lá do macaco até ao homem atual, e Deus diz que o homem foi criado por si no mesmo dia, não houve essa evolução. Não será este um conflito entre a ciência e a... E por fim, pediu-me para que deixasse uma mensagem de coragem Espera, um minuto só, estou a escrever. Sim, sim. Ele endereçou-nos cá a todo o grupo que é esta igreja, endereçou-nos uma mensagem de força. Ele diz que estamos num caminho muito bom. Ele também compartilhou com algumas pessoas que ele conhece o trabalho que nós fazemos, e as pessoas agradaram-se, ficaram maravilhados, e ele disse para continuarmos nesse ritmo que estamos a trabalhar muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Mando os nossos cumprimentos de paz. Obrigado. Obrigado. Estimados irmãos, muito obrigado pelas questões que foram aqui colocadas, que vão contribuir para enriquecer esta nossa conversa em busca de edificação mútua. Porque quando o Senhor fala conosco em particular, é uma porta de entrada para depois, por intermédio do Evangelho, podermos celebrar a Boa Nova. Nós nos recordamos que Cristo, ele, quando escolheu os 12, a primeira instrução que ele deu foi para que eles ficassem sempre perto e convivessem com ele. Pois é através do convívio, da confraternização, do ambiente como este, que nós podemos nos edificar mutuamente, de forma que todos possamos olhar para uma mesma verdade, unidos possamos também avançar para o mesmo caminho, sempre que virmos que este caminho nos leva para a luz. Então, vou passar a responder as questões que me foram colocadas, e a primeira destas será que o fato de a serpente ter sido condenada a comer o pó estaria neste ato, enquanto rastejante, a comer o pó, estaria a alimentar-se do homem, dado que o homem, segundo as escrituras, do pó vem? O que nós temos aqui a reter é que o fato de Deus ter condenado a serpente para que ela fosse ser rastejante, e por estar a rastejar, estar a movimentar-se sobre o chão, faria dela a espécie mais desprezível, por assim dizer, da humanidade, dentre todas as criações, porque a serpente foi uma das espécies, a parte de todas as outras, que Deus criou, e Deus se agradou de tudo que Ele criou. Mas por causa da astúcia, da ardilosa, porque depois a serpente foi descrita como a espécie mais ardilosa, mais subtil, mais esperta, por assim dizer, dentre todas as criaturas. E é através dessa sua astúcia, subtileza, que ela introduziu a dúvida na mente da Eva. Tal força que, por intermédio dessa tática que foi instalar a dúvida, Eva passasse a ficar contra Deus. E é daí que resultou a queda. Então, o fato de a serpente ter sido condenada a que rastejasse sobre o chão era para que ele fosse ser
a espécie mais desprezível entre todas as outras, e também, naturalmente, porque o pó vem sobre a terra. Mas quando se diz que ela está a agir sobre a terra e que assim haverá de consumir o pó, aquele pó não se refere ao homem, porque o homem, a sua parte material ou a sua parte carnal é que vem da terra. Mas a parte semelhante de Deus, quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era na sua dimensão espiritual, não na dimensão carnal do homem. A semelhança do homem a Deus é o seu lado espiritual, porque Deus é um espírito. Deus não é uma carne. Deus não é um objeto. Consequentemente, é assim que nós também compreendemos que este é o alinhamento e a distinção entre um e outro. Quantos filhos teve Adão e Eva e com quem casaram? Em obediência, aquilo foi a instrução de Deus, ou ter feito o homem, visto que não era bom que ele ficasse só, depois ter criado a mulher para que fosse sua companheira, depois ter dado a instrução para que ele se alimentasse de todos os frutos, todas as ervas com semente, se alimentasse também todas as árvores de fruto com semente. Também Deus instruiu para que ele se multiplicasse, para que eles fizessem outros semelhantes. Deus atribuiu este mesmo caráter, o poder de criação, de cocriação ao homem, para que eles pudessem se multiplicar dentro da terra. É assim que Adão e Eva tiveram muitos filhos, tiveram muitas filhas, mas na genealogia dos filhos de Adão e Eva, aqueles que são mencionados e importam para esta reflexão que é da parte da criação, Gênesis, e de como é que Deus foi fixando, estabelecendo as suas alianças, de como é que essas passaram de geração para geração. Na genealogia de Adão e Eva, os filhos que são mais mencionados são esses três: Caim, Abel e Sete. Mas para além desses, teve também mais outros filhos e filhas. Esses foram se recriando, multiplicando em sequência à instrução de Deus. Foi assim que esta humanidade foi crescendo, eles foram se multiplicando, ficaram tantos que depois até Deus já nessa altura arrependeu-se de ter criado. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e por que a árvore do conhecimento do bem e do mal tinha o poder de afetar a humanidade? O que acontece? A árvore do conhecimento do bem e do mal é aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Porque quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus não deu o livre-arbítrio ao homem naquela altura. Deus deu uma fé e deu, acima de tudo, uma instrução. Deu a lei, deu o poder de criação e deu uma instrução para que, por intermédio da fé que Deus desse, a par disso, também as pessoas fossem obedecer àquela instrução que Deus deixou. O que acontece é que, para além disso, porque Deus pretendia que, tendo criado o homem à sua imagem e semelhança, era para que o homem tivesse um acesso a Deus de forma intemporal. Mas o homem, por causa da sua desobediência, que é precisamente ter tocado a árvore do bem e do mal, a pergunta é: o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então, Deus, quando cria tudo, introduz o homem no jardim do Éden e instrui o homem para que cuidasse, velasse, conservasse do jardim do Éden. E que o homem, para satisfazer todas as suas necessidades, Deus, enquanto criador do homem, ele instruiu para que o homem se alimentasse de todas as árvores que ali estavam. Árvores de frutos, árvores de ervas que dessem frutos, árvores de frutos também, para que o homem se alimentasse de tudo que estava lá, com exceção de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi posicionada no centro do jardim do Éden. Então, o que há de ser a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal há de ser a imortalidade que Deus pretendia que o homem tivesse no seu plano original de criação, para que o homem tivesse um eterno acesso a Deus. Mas, porque o homem depois introduziu a dúvida, isto é, o livre-arbítrio surge aí, porque o livre-arbítrio até então era uma mera fruição, mas o livre-arbítrio é desperta quando a serpente introduz a dúvida, pergunta: mas será que isso que Deus disse é certo? Então a Eva, a partir de tal, deu crédito e duvidou e reconsiderou aquilo que a serpente disse, desobedecendo assim
a instrução que Deus havia dado. Então, a árvore do bem e do mal, neste caso, há de ser a nossa inclinação para o pecado por intermédio da desobediência, mas é uma desobediência consentida à instrução de Deus. Isto é que representa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Consequentemente, o homem, quando provou do fruto daquela árvore, os seus olhos abriram-se. O que vai ser os olhos abrirem-se? Vai significar alguém, um humano que quer ter o caráter de imortalidade. Mas o caráter de imortalidade somente pertence a Deus quando o homem pertence a Deus e é aquele homem que tem acesso a Deus. Quem é um homem que tem acesso a Deus? É um homem que já foi pacificado, foi reconciliado, foi regenerado por Deus. Esse tem uma vida, esse vive a imortalidade, vive a vida eterna. Mas o homem comum, por causa da sua queda, ela foi condenada ao pecado, e o pecado que leva-nos, conduz-nos à morte. Então, isto é que representa o conhecimento do bem e do mal. Quem enviou a serpente a Eva e qual era o intuito de enviar a serpente? Ninguém enviou a serpente a Eva. A serpente fazia parte da criação. A serpente também é objeto da criação de Deus. E a serpente também convivia em harmonia com o homem e todos os outros seres. Todos os outros, tudo aquilo fazia parte da criação de Deus. Nós sabemos que tudo que Deus faz é bom, é justo e é agradável. E Deus fez a sua criação com uma perfeição tal que o próprio Deus olhou para aquilo que ele fez e ele se agradou. É assim que o próprio homem também, a sua natureza humana, o homem, ele de per si, ele também é um hino de louvor e de adoração a Deus quando nós olhamos para um homem. Quando nós olhamos para a natureza, tudo aquilo que existe na natureza também é uma forma de louvor e adoração a Deus de uma forma eterna. Então, a serpente não foi enviada por ninguém, fazia ali parte, mas o intuito da serpente, ela era considerada, tida como uma espécie mais ardilosa, mais astuciosa. Então, ela aproveitou da fragilidade do homem e introduziu a dúvida, perguntando algo que Deus havia dito, mas de uma forma contrária. Porque Deus disse, coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente diz, mas haverá algo que Deus disse que não possam comer? Vejam como começou a conversa. Isso instalou o quê? A dúvida. E a dúvida já não é fé. Porque fé não é dúvida. Fé é certeza, confiança, firmeza. Até aquilo que nós não vemos. Então, a Eva, ao ter aceite e ter alimentado aquela dúvida, ela passou já a olhar 2 vezes para aquela árvore e viu que até o fruto daquela árvore tinha um belo aspecto. E ficou até interessada em realmente provar aquele fruto, porque a serpente disse, quando tu comeres esse fruto, os teus olhos vão se abrir e vais passar a ter os mesmos acessos que Deus. Qual é o acesso que Deus tem? Deus, Ele é o Criador, Ele é o Deus do futuro. Somente Deus é que faz futurologia. O homem algum pode nem está autorizado a fazer futurologia. O que é fazer futurologia? É querer adivinhar, é querer saber o que vai ser o seu amanhã, o seu futuro. Homem algum pode, tem sequer capacidade de fazer futurologia. Isso pertence somente a Deus. Quando o quê? Quando nós vivemos em estreita obediência pela fé, nós estamos a acreditar na promessa que está escrita na sua palavra. Então vivemos na base da palavra. Mas o homem que não acredita em Deus vive sempre com dúvida, vai querer procurar respostas nas pessoas, ir para muitos sítios, perguntar, indagar aqui e acolá, e assim a pessoa está a desviar-se de Deus, está a querer fazer futurologia. A futurologia não existe. O próprio profeta Daniel, quando Nabucodonosor chamou-lhe e disse, mas eu sei que tu és tido como aquela pessoa que tem agilidade, de ter um dom da visão, o dom do sonho, então certamente tu vais nos revelar essa verdade. O profeta Daniel foi muito tácito, foi muito claro. Ele disse, não sou eu quem faz, tampouco eu posso ser capaz de fazer. Quem faz, quem opera em mim, é o Deus que eu sirvo, que é um Deus soberano. Este é o Deus Todo-Poderoso. E este é que é o Senhor do futuro. Eu não sou o Senhor do futuro. Pela sua graça de Deus, se Ele quiser permitir, eu aí poderei lhe ajudar a desvendar esse mistério. Então é muito importante vocês reterem isso e naturalmente andarmos sempre nesta caminhada de uma forma lúcida, a percebermos os planos de Deus e o caráter de Deus, sobretudo. Porque este é também uma das intenções das aulas de ministração da palavra.
hoje o que podemos dar a Deus para que se lhe agrade como da oferta da Abel. Então o que hoje nós podemos dar a Deus é a nossa fidelidade. O que é a nossa fidelidade? Deus deu para nós, deu tudo. Deus deu-nos tudo. O que é o tudo que Deus nos deu? Ele enviou-nos o seu Filho unigênito. Para quê? Para nos reconciliarmos. Porque Ele, quando nos criou, enquanto a primeira humanidade, também lá tinha nos dado tudo, que era o quê? O acesso a Deus. Nós não precisávamos antes de Cristo. Porque Ele colocou-nos no jardim do Éden e nós tínhamos acesso direto a todo momento privilegiado a Deus. Por desobediência, caímos. Após termos caído, nós passamos a não ter acesso direto. É por isso que aqui entrou a questão da oferta do sacrifício. E a questão é precisamente o que nós hoje podemos dar a Deus. Então nós hoje o que podemos dar a Deus é darmos tudo. Porque quando nós damos tudo a Deus, em forma de fidelidade, mostrando aquilo que é a pureza do nosso coração, isto é, na forma como nós somos, a nossa própria conduta de vida para com Deus, em respeito àquilo que é a nossa crença. Então, o primeiro aspecto é nós termos a intuição e confessarmos que nós somos produto de um Criador. Que existe um Deus, que existe um Criador, que Ele é soberano. Consequentemente, a vida que nós temos é resultado dessa criação, pois ninguém tem a vida por si. E se nós temos reconhecimento de que essa vida que nós temos é resultado dessa criação, então nós, a partir de então, passarmos a fazer com que a nossa vida seja uma vida de louvor, isto é, nós cantarmos pelo cada passo que nós damos, o nosso respirar, o nosso estar, seja uma forma de louvar e adorar a Deus, através do que é testemunho. Então, o que significa testemunho neste caso? É nós passarmos a ter uma vida de fidelidade para Deus. Fidelidade como? No interior do nosso coração, na pureza do nosso coração, é lá onde estão as nossas reais intenções. Então, Deus conhece o nosso coração. Quando nós vivemos em fidelidade a Ele, e somos testificados, isto é, onde aparecer tribulações, onde aparecer dificuldades, onde aparecer, Deus está a testar o nosso coração. Quando nós continuamente, por intermédio desta persistência, desenvolvemos uma disciplina da constância cristã e nós somos testificados, porque até o ouro mais puro, ele é testado a temperaturas muito altas, pelo rio para poder se extrair do ouro a sua maior pureza. Deus também faz isso de nós. Quando nós aceitamos, confessamos e começamos a andar em Cristo, vão se intensificar em nossas guerras, em nossas tribulações, em nossas dificuldades. Que é para quê? Que é para nós podermos ser continuamente testificados. Por quê? Porque quando nós somos testificados pelo nosso caráter, quando Deus olha para o nosso coração, então nós podemos ser finalmente testificados pelo próprio Cristo, que é aquele que cumpriu toda a justiça. É por isso que Ele é que é o Senhor da misericórdia. Ele está lá hoje como um advogado que pleita a nosso favor, a interceder junto ao Pai por nossa consideração. Então, quando nós nos aproximamos de Cristo com essa sinceridade, Ele avalia o nosso coração e encontra esta honestidade no nosso coração. Então, Ele também nos dá o todo, que é o Espírito Santo. Então, é por via do Espírito Santo que nós podemos ser na nossa própria vida uma oferta, porque a oferta não é o que nós damos, a oferta é o que nós somos. Então, a oferta que nós damos como Deus, enquanto a oferta da Abel, é a forma como nós vivemos para Deus. Essa aqui é a melhor oferta que podemos dar a Deus. Então, a pergunta seguinte é: quem é o Caim nos dias de hoje? Ou quem hoje persegue os que darão a Deus o que lhe agrada? Nos dias de hoje, Caim são aqueles que são considerados os cristãos do átrio. Nós, quando meditamos no livro do Apocalipse, houve uma passagem em que um anjo entrega uma vara ao apóstolo João e instrui para que o apóstolo João fosse até o templo, naquele mesmo momento fosse medir o templo, isto é, fosse medir o templo, fosse medir a arca e fosse medir os cristãos que estariam dentro do templo. Por quê? Porque Cristo, quando voltou, Ele voltou como um ladrão. Consequentemente, Ele deu a vara naquele momento, para naquele preciso momento, o apóstolo João fosse medir o templo. E disse assim: considere como membros desse templo espiritual o templo, isto é, meça o templo, meça a arca e meça os cristãos que estarão em adoração dentro do templo.
Mas nós sabemos que o templo tem um lado exterior, tem um lado interior. O lado exterior o que tem? Tem um átrio. E, consequentemente, o anjo disse, não meça os cristãos do átrio. Os cristãos que estão fora do templo. Esses não vão ser selados, não vão fazer parte dos 144 mil. Quem vai fazer parte dos 144 mil não são só aqueles que vão à igreja, não são só aqueles que buscam a Deus, mas são aqueles que também, em espírito e em verdade e de sinceridade do coração, que somente o homem de Deus é que sabe, nenhum outro homem vai saber a nossa situação espiritual. Somente estes é que vão ser considerados os salvos. Então, os cristãos do átrio, que são aqueles que estão do lado de fora, ou que têm uma aparente adoração, ou que hoje, quando estão bem, ou quando estão felizes, quando estão aflitos, chamam por Deus. Quando estão felizes, chamam por Deus. Mas quando estão aflitos, blasfemam. Há uns que são assim. Quando está tudo bem, Deus é Pai, é justo. Mas quando não está tudo bem, dia seguinte, blasfemam contra Deus. Há aqueles que quando estão bem, esquecem-se de Deus. Já é o sentido inverso. Vamos ver uma pessoa que vem de baixo para cima e uma pessoa que vem de cima para baixo. Uma pessoa que vem de cima para baixo, quando está bem, agrada, bendiz e louva, testemunha. Mas quando essa mesma pessoa que estava em cima, quando cai, quando sente qualquer dificuldade, a primeira dificuldade começa a blasfemar contra Deus. Vamos no sentido inverso. Há aquelas pessoas quando estão embaixo, quando estão a ver dificuldade, miséria, dor, sofrimento, morte, doença, clamam, suplicam a Deus fervorosamente. Deus, ajude-me, acude, fazem sacrifícios. Mas depois quando estão bem, esquecem-se de Deus. Então, estes são os cristãos do átrio. Estes não foram medidos, nem foram contemplados no grupo dos 144 mil. Então, esses são Caim. Por quê? Caim deu oferta. O problema não foi não ter dado oferta. Caim deu oferta. Mas foi uma oferta que não agradou a Deus. Os cristãos do átrio não agradam a Deus. O cristão que agrada a Deus é o cristão que é um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, a verdadeira adoração é um padrão que está no teu coração. Não é um padrão exterior. Não é ser aprovado pelos homens. Não é ir à igreja todos os dias. É uma verdadeira conversão. Porque Cristo veio para quê? Circuncidar o crepúsculo dos nossos corações. Contrariamente à condição anterior, que era o quê? Que era a circuncisão e que era a lei. O que é isso? São práticas, são religiões, são doutrinas. Isto não agrada a Deus. Então o cristão do átrio, que tem forma exterior boa, correta para ao agrado, a aprovação dos outros, esse não agrada a Deus. Quem agrada a Deus é o cristão que é verdadeiro adorador. Qual é o chamado de Noé na história do resgate do homem? Noé foi o homem que foi achado justo dentre os vários homens, para que nele o Senhor fizesse refletir o seu plano de redenção desta humanidade, para que a partir de Noé e sua descendência, Deus criasse uma nova humanidade. Por quê? Aquela semente corruptível, que é a semente de Adão e Eva, porque os dois estavam a lançar a culpa um ao outro, nenhum dos dois queria assumir a culpa que tinha, pois cada um tinha a sua falha, a sua culpa no pecado original. Então aquela foi uma semente corruptível. Depois foi quando esta semente corruptível se refletiu no próprio Caim, pois é o próprio Caim que mata o seu irmão Abel e depois ele foge, porque Deus ainda deu-lhe uma opção dele se regenerar, se arrepender, mas ele ainda assim não obedeceu e preferiu partir. É assim que Adão e Eva ficaram sem filhos. Depois, quando Adão volta a encontrar a sua esposa e nasce um outro filho chamado Sete. E este Sete que ele atribuiu esse nome, dizendo, reconhecendo que Deus, nós tivemos esse filho por auxílio de Deus que vem para fechar-nos o lugar do nosso filho Abel, que foi morto pelo Caim. Então, este Noé, quando vem o Sete, inicia uma genealogia de Sete. É assim que na terceira geração vem o Sete, na sétima geração vem o Enoque, e na 10ª geração vem o Noé, que foi com este Noé com que Deus eternizou o seu plano de redenção. Porque na altura de Noé, Deus já estava desagradado
estava arrependido de ter criado a humanidade e queria enviar o dilúvio, queria destruir toda a humanidade. Então, é em Noé que o Senhor transmite o seu plano e instrui a Noé em como é que ele poderia salvar essa humanidade. E assim também, consequentemente, salvar a vida. Para Adão e Eva, qual foi a aliança de Deus para com a descendência de Noé? A aliança de Deus para com a descendência de Noé era a obediência. Portanto, eles obedecerem a um e único Deus, andarem nos caminhos de Deus, e Deus também ser único, verdadeiro e fiel a eles. Isto é, era uma reciprocidade. Portanto, um e único Deus, e este povo também adorar, portanto, este povo adorar a um e único Deus na sua vida, no seu testemunho, e também Deus ser totalmente fiel para com este povo no pleno cumprimento das suas promessas. Então, esta que era a aliança. Se nós voltarmos para esta aliança, que é uma aliança que desperta ou que ativa a primeira aliança que Deus fez com Adão e Eva, então temos que também trazer ou importar para aqui para compreender. Porque quando Deus cria Adão e Eva, a aliança que estabeleceu com eles era para que eles cuidassem do jardim do Éden, isto é, trabalhassem e fizessem a obra de Deus, que é a obra de criação. E para tu fazer a obra de Deus, para a obra de criação, tens que ser obediente a Deus, que é para poderes compreender os planos de Deus, porque quando tu és obediente a Deus, Ele está em comunhão e tu vives na presença de Deus. Então Ele vai te instruindo continuamente como caminhar. Então quando eles desobedeceram a Deus, eles passaram a andar sem a presença de Deus. Então, nós estamos aqui a dizer que a aliança que Deus teve com a descendência de Noé é esta aliança que Deus começou com Adão e Eva. Então quando estes caem pela sua desobediência, foi Noé que Deus viu um caráter justo, íntegro, transparente, obediente, para que se pudesse restabelecer aquela mesma aliança. Para Adão e Eva, o que significava Sete? Nós dizemos que Sete significava ele concedeu. Isto é, Deus concedeu-lhes novamente um filho que representava um dom de Deus, que representava uma grande bênção, que representava a vida, pois somente quem dá vida é o próprio Deus. Então, este nome Sete era uma forma de louvarem a Deus. Os próprios pais estão a louvar, estão a adorar a Deus, estão a reconhecer no dom da vida, por intermédio daquele filho, a reconhecerem que este filho é uma primícia de Deus, é um cumprimento da promessa que Deus fez com eles. Aí é que está. Então é assim que por esse fato também eles têm que devolver a fidelidade a Deus e dizer, então se Deus nos deu esse filho é sua bênção, esse filho é o seu dom, então este filho também é teu, por isso é que vamos dar um nome que representa o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento para com esse seu ato, por isso é que deram o nome Sete. E aí está a questão da importância dos nomes, temos que ter atenção, entendimento, discernimento e acima de tudo muito foco na questão das atribuições dos nomes. Não basta só dizer um nome, mas é preciso procurar perceber qual é o significado. Ainda que tu não atribuas ou não entende, não procures saber qual é o significado desse nome. Então, estás a permitir que sejam o cosmos, ou que sejam outras pessoas a poderem, ou que seja o próprio curso da vida, a poder dar um significado ou sentido àquele nome que nós atribuímos aos nossos filhos. Quem é um homem justo que salva vidas? Então, aqui estamos a falar de Noé. A espiritualidade não conflitua com a ciência deste mundo. Não, a espiritualidade não conflitua com a... Perdão, desculpem. A questão que foi colocada é a seguinte. O nosso internauta, o nosso estimado irmão Carlos, ele deparou-se com uma afirmação numa das aulas de meditação atrás, no qual nós dizíamos que a espiritualidade não conflitua com a ciência deste mundo. Para ele, o Carlos quer saber, relativamente a esta afirmação, o que significa esta frase no contexto do trabalho e da administração da palavra de Deus. O que nós estamos a querer dizer é o seguinte. A espiritualidade é buscar reconciliar-nos a Deus e buscarmos conhecer os seus desígnios para que dali possamos compreender os seus planos, para finalmente nós possamos nos ajustar o nosso passo, o nosso entendimento, a nossa vida, o nosso padrão, o nosso falar, o nosso ser, estar e agir em função dos planos de Deus. Este é o objetivo da espiritualidade. A ciência deste mundo
a ciência é também uma graça de Deus, porque a ciência é o conhecimento. E Deus é quem cria a ciência, Deus é quem cria o homem, dá ao homem o caráter também de criar, de co-criar. Por quê? Porque quando Deus deu ao homem, ou atribuiu ao homem, introduz o homem no jardim do Éden, a instrução que Deus deu ao homem quando introduziu no jardim do Éden disse: cuida, vele, trabalhe este jardim. Então, o primeiro e o principal direção, ordem, instrução que Deus dá ao homem é para trabalhar. Estão a perceber? O que Deus espera de nós é que nós trabalhemos de forma a continuar, darmos continuidade à sua obra de criação. Então nós não vivemos para trabalhar para nós vivemos para trabalhar para Deus. Mas para tu saberes trabalhar para Deus, tens que buscar um conhecimento e buscar conhecer os planos e as intenções de Deus para poderes aplicar esse teu conhecimento para ir de encontro aos planos de Deus, de tal forma que as tuas obras sejam obras que agradem a Deus. Então, esta que é a ótica do que estamos a falar de sabedoria, estamos a falar de conhecimento. Os dois são dons de Deus, mas é necessário aqui no meio haver uma aproximação, uma reconciliação e um reconhecimento do homem para com Deus, de que o homem de per si é incapaz, é insuficiente para poder transformar este conhecimento num ato, numa atividade que seja integrada nos planos de Deus, que seja útil para não só para si, para todos, e que também Deus se agrade desse mesmo trabalho como uma obra, como um fruto do próprio Deus. Por quê? Porque, por fim, os frutos de Deus, as obras de Deus, também dão testemunho do próprio Deus e são também fonte de salvação de outras pessoas. Mas quando nós fazemos frutos, trabalhos, criações que não exaltam, não glorificam a Deus, então aí nós estamos a aplicar o nosso conhecimento humano para o nosso próprio gozo, ou para podermos ser reconhecidos pelo homem, e não para podermos louvar a Deus. O que a organização acredita? Por que nós acreditamos que a ciência não conflitou com a espiritualidade? Bem, nós aqui, neste sentido, estamos a entender que a ciência é a fonte do conhecimento, portanto, conhecimento científico. A espiritualidade, por via da fé, é a fonte da sabedoria. A sabedoria e o conhecimento não se conflituam, porque quer a sabedoria, quer o conhecimento, são os tesouros que estão hoje escondidos em Cristo, que se encontra à destra do Pai. Então, nós podemos acessar os tesouros do conhecimento e da sabedoria em Cristo, para que de lá possamos fazer esta combinação desses dois dons e atributos, que também constituem dons do Espírito Santo. Nós, dos 8 dons do Espírito Santo, também inclui o dom da palavra do conhecimento e o dom da palavra da sabedoria. Então, nós queremos, por último, dizer que o conhecimento é também uma vontade, é a criação de Deus, a par da sabedoria. Mas o conhecimento e a sabedoria, para andarem juntos, e eles devem andar juntos, eles devem estar integradas ou alinhadas com aquilo que é o conhecimento de Deus, o plano de Deus, com o emprego da nossa obediência, bem como a aplicação da nossa fé, para podermos andar nos desígnios do Senhor. Quais são os desígnios do Senhor? É andar no caminho da justiça e no caminho da santidade. Esses são os caminhos de Deus. Se a ciência não conflitua com a espiritualidade, o que conflitua com a espiritualidade? O que conflitua com a espiritualidade é a desobediência. É a desobediência. Há uma passagem interessante que o rei Saul, ao querer usurpar as funções do profeta Samuel, ele, por recear que os filisteus o atacassem, ele se fez a peleja e depois os despojos, ele pessoalmente sacrificou e ofereceu os despojos. Então, quando chega o profeta Samuel, pergunta: Saul, o que tu fizeste? Ele diz: ele, em vez de reconhecer a sua falha, pedir perdão e se arrepender, ele quis se justificar, dizendo que eu estava em perigo, estava em risco, e porque não chegavas, disseste que chegaria, mas não chegavas, eu preocupado, porque ele estava preocupado com o quê? O tempo dele. Ele estava a olhar para o tempo cronológico, o seu tempo psicológico. Ele não estava alinhado com o tempo de Deus. Consequentemente, ele fez as coisas da sua vontade e depois, consequentemente, justificou-se que sacrificando era um ato de agradecimento a Deus. Não é suficiente o sacrifício.
a obediência foi quando o profeta Samuel lhe repreende, dizendo que Deus agrada-se mais da obediência que do sacrifício. Qual é o objetivo? Qual é o objeto da ciência e qual é o objeto da espiritualidade? Então já vimos que o objeto da ciência é o conhecimento científico, o objeto da espiritualidade é comunhão com Deus. É para poder assemelhar com o objeto da ciência, neste caso a sabedoria. A sabedoria também aqui importa trazer-nos como um exemplo sobre a sabedoria o caso do rei Salomão. Quando Salomão é revestido de rei, Deus aparece para Salomão nos sonhos, isto é, Deus apareceu para Salomão no momento em que ele estava isolado, que ele estava concentrado, que ele não tinha nenhuma distração, que ele estava fresco, que ele era somente ele e Deus. Vejam a forma sublime como Deus aparece para o rei Salomão, aparece em sonho. Então, quando Deus aparece em sonho, naquele momento nós estamos genuínos, estamos frescos, estamos concentrados. Deus pergunta ao rei Salomão: Salomão, pede-me, o que tu queres? Porque Deus estava a ver o caráter de Salomão, a sua obediência, os seus planos. Deus conhece o coração de cada um. Aparece em sonho, diz: Salomão, diz-me, pede-me, o que tu queres que eu te dê? Então, é dali que a resposta do rei Salomão é que acabou por mover, acabou por emocionar, acabou por agradar a Deus. Por quê? Porque a resposta dele mostrava a intenção que estava dentro do coração do rei Salomão. Porque o rei Salomão respondeu dizendo que eu lhe peço sabedoria. Eu lhe peço sabedoria e conhecimento para que eu possa julgar este povo que tu me deste para eu liderar, para que eu possa liderar com a tua justiça. Então, este é que é o objeto da espiritualidade. O objeto da espiritualidade é a obediência. O objeto da espiritualidade, no plano do conhecimento, é a sabedoria. Mas essa sabedoria, quando ela está para ser empregue no pleno cumprimento dos planos de Deus, isso agrada a Deus. A ótica da criação do homem é a luz da ciência e na ótica de Deus, não se consubstanciando um conflito ao outro. Isto é, a ciência concebe que o homem foi criado através dos seus antepassados, que eram outras espécies, no caso, que eram macacos, depois por evolução das espécies, australopithecus, e foi evoluindo até o homem sapiens sapiens, que é a nossa espécie hoje. Que é diferente da narrativa sobre a criação na ótica de Deus que está patente nas Escrituras Sagradas, em que lá está claro e explícito que nós somos criação do próprio Deus, pois Ele é o Criador, Ele é a origem de todas as coisas, Ele também é o destino de todas as coisas. Então, estas duas óticas, elas opõem-se. Por quê? Porque a ciência, para responder aos seus anseios, ela busca provas ou evidências empíricas. É assim que existem algumas comunidades ou alguns grupos de pessoas que não acreditam na existência de Deus. Temos os deístas, temos os ateus, temos os agnósticos, temos os deístas, não sei se já disse, temos os materialistas. Então, esses são alguns grupos de pessoas que não acreditam na existência de Deus. Por um lado, vamos ver o caso dos ateus. Os ateus, nós temos duas categorias de ateus. Temos os ateus teóricos, temos os ateus práticos. O ateu teórico é aquele que busca filosofia e entendimento humano para poder rejeitar a existência de Deus. O ateu prático é aquela pessoa que no seu padrão de vida dia a dia, ele não acredita na existência de Deus. O agnóstico é uma pessoa que ele só acredita naquilo que vê. Esse é o agnóstico. Consequentemente, o agnóstico não pode herdar a bem-aventurança daqueles que acreditam em Deus sem o ver. Porque o agnóstico, ele procura evidência, prova material, que é uma das fontes da ciência, que é a evidência material, a evidência científica, que é o empirismo, para ele poder crer ou acreditar.
Então, esta ótica, que referimos ao caso dos agnósticos, mas tem também o caso dos teístas, tem o caso dos materialistas, por aí em diante. Então, estes são estes que, para eles, Deus não existe, eles rejeitam a existência de Deus. Mas nós não estamos a falar do conhecimento que afasta o homem de Deus. Estamos a falar daquele conhecimento como um dom de Deus. Que conhecimento é esse que é um dom de Deus? É aquele conhecimento que Deus nos capacita para que este conhecimento nós possamos empregar para materializar a aliança que nós temos com Deus. Qual é a aliança que nós temos com Deus? É de cuidar do Jardim do Éden. Como? Trabalhando o Jardim do Éden. Por quê? Porque Deus, que é o nosso Criador, é uma pessoa que está sempre a trabalhar. Então nós também recebemos por herança esse atributo de Deus, que é o atributo de criar. Nós também temos por herança esse atributo de Deus. Nós temos a capacidade de criar, nós temos a inteligência, nós temos a sabedoria. Mas para nós acessarmos isso tem que ser em função da vontade de Deus. E a vontade de Deus vai se materializar quando Ele percebe qual é a intenção do nosso coração. E se, finalmente, conforme temos estado a dizer, se essa intenção do nosso coração se ajusta com os seus planos, Ele nos permite nós termos um acesso ilimitado ao conhecimento e à sabedoria. Atenção, nós nunca vamos alcançar o nível do conhecimento e o nível da sabedoria de Deus, porque o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus são seus atributos, e são atributos infinitos. O homem é limitado, ainda que o homem queira ter, beber, alcançar o conhecimento e a sabedoria de Deus, nós nunca vamos alcançar os níveis infinitos ou ilimitados, porque são atributos somente de Deus. E acima de tudo, o mais importante, o principal atributo que o homem tem que ter é humildade. É humildade. Então a humildade é que vai ser esse separador, é que vai ser essa postura que o Abel levou quando se aproximou ao altar. Por quê? Porque Abel, quando se aproximou ao altar, ele sabia que aquela era uma forma de adorar a Deus. Isto é, Abel, quando subiu para o altar, ele tinha um conhecimento espiritual do significado de subir ao altar. Ao passo que Caim não tinha, é por isso que a Caim subiu ao altar a desprezar a Deus. Desprezou como? Através da oferta. Mas como é que tu podes saber que a oferta de Caim é desprezo a Deus? Nós não somos capazes. Mas somente Deus reconhece o interior, o coração. Porque aquilo que nós damos a Deus na nossa vida, no nosso testemunho, na nossa conduta, nas nossas decisões, tudo que nós fazemos é uma forma de ofertar a nossa vida a Deus. Até quando negamos, quando rejeitamos, quando não oramos, toda forma de rejeição, estamos a ofertar a nossa vida para Deus. Então, Abel subiu para ofertar a Deus, conhecendo o significado espiritual do que é subir ao altar. Tu, quando sobes ao altar, estás a entregar a tua própria vida a Deus. Então a oferta representa o padrão do teu coração interno para com Deus. Então quem dá o melhor, discípulo, todos nós temos o nosso melhor. Quem escolhe o melhor, não guardar o melhor para nós, mas se nós reservamos, conservamos e afastamos o melhor para dar esse nosso melhor a Deus, nós assim estamos a honrar a Deus. Quando nós honramos a Deus, estamos a louvar a Deus. Quando nós louvamos a Deus, estamos a adorar a Deus. Quando nós louvamos, adoramos, honramos a Deus, nós estamos a agradar a Deus. Por quê? Porque Deus deu-nos um sopro. O pó é a nossa parte material. Quando Ele nos fez a nossa imagem e semelhança, foi o sopro, que é o Espírito. Então, quando nós devotamos ou devolvemos esse nosso Espírito para que ele possa estar em contínuo estado de louvor e adoração a Deus, aí sim Ele se agrada disso, porque estaremos já a cumprir a nossa parte na aliança que Deus fez com toda a humanidade. Chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, acompanhamento e o vosso interesse também manifesto. Pedimos para que consumam este material e deixem ficar os vossos comentários, as vossas dúvidas, vossas sugestões nas nossas plataformas que estão depositadas em nossos arquivos digitais, na nossa página Facebook, Antônio Centras Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras LDA, nosso aplicativo Eloep. Um abraço, Luz, até breve.